coluna do Reinaldo Azevedo, gente. Ainda inconformado com Flávio, Tarcísio adia a ida a Papudinha. Tá muito ocupado. Vamos ler a coluna do Reinaldão lá no UOL. Pois é, Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, vai não ir. Essa é uma brincadeira que eu fazia no tempo que eu era professor. Olhem aqui, a prova de leitura do livro tal é daqui a 2 semanas. Não adianta fazer agora. Professor, eu não vou vir. Eu vou não vir, porque tenho médico. Se alguém vai não vir, a gente conversa sobre a obra antes. Jair Bolsonaro obteve autorização de Alexandre de Moraes para receber em seu flat na Papudinha, nesta quinta, o governador de São Paulo. Mas este disse ao ex-presidente, sempre tratado como um mentor que ficou no passado, que já morreu para a história e ainda não recebeu o recado dos fatos: presidente, eu vou não ir, estou muito ocupado e não vai. Bolsonaro pediu a presença de Tarcísio por 2 motivos distintos e combinados. Porque o reacionarismo que não ousa dizer o seu nome e que gosta de fazer as momices próprias de um liberalismo de fachada ainda quer o governador de São Paulo como candidato à presidência. Porque o mito iria pedir, e ainda vai, para o titular dos bandeirantes sair do armário e cair nos braços de Flávio. Tarcísio, que foi miseravelmente bypassado por Bolsonaro e pelo 01, Michele, que já disse ter virado o marido na cama para que não sufocasse, também foi traída, não está muito contente. O candidato a CEO do Brasil se considera um gestor mais competente do que o ex-dono da incrível loja de chocolates. Quem não? O governador emitiu uma nota com uma explicação tão atraente como uma sopa de cabo de guarda-chuva sem sal. A visita do governador Tarcísio de Freitas ao presidente Bolsonaro será adiada a pedido do governador para cumprimento de compromissos em São Paulo. Uma nova data será solicitada. Perfeitamente. Digam aí um compromisso que o titular dos bandeirantes não pudessem adiar para se encontrar com aquele que é sempre exaltado como mestre, orientador, benfeitor, líder espiritual, guia insubstituível. O problema é que Tarcísio não quer, obviamente, livrar-se do seu passado, ou lhe faltariam os votos, mas também não pode atrelar o seu futuro a Bolsonaro, ou lhe faltarão os votos. Não é uma equação simples. Num evento de entrega de casas nesta terça, em São José da Bela Vista, no interior de São Paulo, ao se referir à autorização concedida por Moraes, o governador afirmou o seguinte: eu fico satisfeito do Alexandre de Moraes, ter me dado essa oportunidade. Eu vou lá visitar um amigo, sobretudo um grande amigo, uma pessoa por quem eu tenho muita consideração. Vou lá manifestar a minha solidariedade, manifestar o meu apoio, ver se ele está precisando de alguma coisa, reforçar que ele sempre vai poder contar comigo. Praticamente um ursinho carinhoso, né, o Tarcísio? É preciso ter muito desamor pelo significado das palavras para fugir do óbvio. Elas traduzem a solidariedade da criatura que vê o Criador como um moribundo político, cujo tempo já passou, ao qual se dedica um respeito não mais do que protocolar, ainda que finja de reverencial. Convenham, não é a primeira vez que Tarcísio faz isso. Eu não sei o que ele ainda tem a negociar com Bolsonaro, mas demanda há. O clamor que emana dos mercados e de setores do empresariado para substituir Flávio por Tarcísio como candidato de Bolsonaro é gigantesca. Nota à margem, isso é sempre curioso. O que esses caras têm a reclamar? Sigamos. Quando menos, pode-se dizer que as condições para que Tarcísio rasgue o verbo em favor de Flávio não foram ainda devidamente negociadas. Não estou aqui para intuir nada, nem falei com interlocutores, palavrinha que deveria ser empregada apenas quando quero dizer interlocutores, não para ser armário dos offs, que me asseveraram o descontentamento de Tarcísio. Como na música de Monsueto e Arnaldo Passos, não se trata de um caso de ver para crer, tá na cara. Longe de mim afirmar que o governador de São Paulo não é um deles, em alguns aspectos, já escrevi aqui, pode ser até mais reacionário do que essa notável aristocracia que se formou no Brasil, a dos Bolsonaros. Mas às vezes eu fico com a impressão que nem ele entende direito a lógica do clã, em cuja periferia se encontra. Paulinho Figueiredo, um dos pensadores da turma raiz, já tratou deste modo Tarcísio, cuja mulher vê o esposo, como se diz naquelas paragens, como um CEO. O bolsonarismo não quer um CEO, isso é positivismo estúpido, típico de milico. País não é empresa e presidente não é gestor de planilha. CEO pensa em eficiência, custo e lucro. E presidente tem que lidar com valores, soberania, identidade nacional e com um povo real, diverso e cheio de conflitos legítimos. Essa ideia de governo técnico e não ideológico serviu para tirar decisões da mão da população e entregá-la a burocratas, especialistas e elites que se dizem neutras, mas impõem a sua própria visão de mundo. Foi assim que, em nome da eficiência e do livre mercado, destruíram indústrias nacionais, enfraqueceram o Estado-nação e concentram poder em organismos reguladores não eleitos. O bolsonarismo nasce da antítese disso,
como reação a essa lógica, não contra a ordem ou competência, mas contra a ideia de que o povo deve ser permanentemente tutelado por uma elite tecnocrática que trata a nação como se fosse uma empresa mal administrada. O mais impressionante é não haver nenhum erro conceitual no texto de Figueiredo, no Paulinho Figueiredo, né? Vamos lá, gente, para a gente poder seguir, queridos e queridas. Faltam 123. Pinguem, se todo mundo der R$1. Olha aí o Marcos Rodas. Segue uma ajuda para o canal do Nosso Campo. Obrigado, querido. Faltam 103, gente. Vamos fechar essa meta rapidinho, que meus queridos e queridas. Precisamos de todo o apoio de vocês, dos necessários esforço aqui para a gente fazer bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Vamos lá, se esforcem, ajudem, mantenham, ainda mais com o editorial que eu fiz hoje, hein, gente? Vamos lá para a gente poder seguir aqui fazendo bem o nosso trabalho. O mais impressionante é não haver nenhum erro conceitual no texto de Figueiredo sobre essa pataquada de se tornar um político como um CEO. Estamos diante do erro, isso sim, dos personagens. O texto ficaria bem na pena de um progressista que estivesse a defender uma candidatura que realmente rompesse o status quo. Ocorre que tudo que Flávio quer agora é ser aceito por essa turma, por ora, a despeito de um desempenho robusto nas pesquisas, ainda que certamente perdesse para Lula se a eleição fosse hoje, isso ainda não aconteceu. Em algum momento, e não creio que demore muito, Tarcísio terá que ir a Papudinha, tudo mais constante, Jair vai arrancar uma declaração sua de entusiasmo fingindo com a candidatura de Flávio. Uma coisa é certa, não há interlocutor de ninguém que tenha me dito isso. Os termos da rendição do governador à reeleição de São Paulo ainda não foram devidamente negociados. Tancredo já ensinava que reunião serve para homologar o que já foi previamente decidido e não para decidir. É isso, queridos e queridas. Baita texto do Reinaldão. Uma pena, né, cara? O UOL... o texto do Paulinho, né? Parece saído do ChatGPT. Muito provavelmente. Pelo travessão, né? A Sara Góes sempre me falou isso. Você quer saber se um texto é feito de A? Dá uma olhadinha nos travessões. Fala, galera da Folha TV. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!